E eu já começo com esse caso, onde a mulher suspeita de matar o ex-namorado em Ribeirão Preto, ela diz que cometeu o crime em legítima defesa. De acordo com a polícia, o corretor imobiliário Carlos Felipe Camargo da Silva teria sido morto com 3 golpes de faca. Quem estava nesse caso? Olha, a assassina, a Brenda Caroline Pereira Xavier. Ela prestou depoimento ontem. Eu vou ao vivo até o nosso estúdio em Ribeirão Preto, onde está o nosso apresentador, o Rodrigo Pagliani, o Rodrigão, que acompanha também esse caso em detalhes no Cidade Alerta e agora traz as informações também no nosso Balanço Geral. Pagliani, boa tarde, sempre muito bem-vindo aqui nesse bate-bola no nosso Balanço Geral. Uma história assustadora e agora o depoimento dela alegando que agiu em legítima defesa. É isso, Pagliani, boa tarde. Pois é, Valentim, uma boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Você vê como que as histórias vão mudando, né? A princípio, quando esse crime aconteceu no final de semana, a gente tinha informação que o Carlos tinha sido morto por 9 golpes de faca e ninguém tinha entendido exatamente o que aconteceu. A principal suspeita era realmente a Brenda, namorada do Carlos. Depois de uma discussão entre eles, enfim, tudo levava a crer que isso teria acontecido dentro da casa em que eles moram no Complexo Ribeirão Verde. E aí o seguinte, passa segunda, passa terça, de repente, na quarta-feira, ela simplesmente decide se apresentar à delegacia de polícia, acompanhada do advogado e da mãe, e aí o que ela relata? Uma história que, de repente, muda todo esse contexto. Ela alegou que simplesmente ela sofria uma violência doméstica e que ela agiu por legítima defesa e que não foram 9 golpes de faca conforme divulgado anteriormente. E sim, ela simplesmente deu 3 golpes no abdômen, meio que para cima aqui no pescoço, enfim, para se defender. Ela, inclusive, deu entrevista ali, né, para o pessoal da imprensa, nós estávamos lá. Vamos ver um trecho, então, do que ela fala, quando ela, então, se defende e relata que sofria essa violência doméstica dentro da casa com o Carlos. Põe no ar. Eu jamais tiraria a vida dele, mas isso teve que ser feito para salvar a minha. Não foi a primeira agressão que eu sofri. Já teve outras e eu tenho provas disso também. E é isso, gente, eu não tenho muito o que falar. Vocês estão aqui, vocês estão vendo e tudo vai ser provado que foi legítima defesa minha, que eu não queria nada disso. Inclusive, eu não tive cuidados médicos ainda. Eu estou com a costela fraturada, eu não consegui ainda, eu vou no médico depois daqui ainda, porque eu não tive atendimento médico e eu estou cheia de dores, com vários hematomas na cabeça, no corpo inteiro. Ali naquele depoimento, aí a questão, né? Por que então, se ela sofria violência doméstica, ela não teria então procurado a polícia antes? Por que no dia do crime, quando tudo aconteceu, por que ela não esperou a polícia? Bom, existe uma série de coisas que a Polícia Civil está investigando para confrontar toda essa informação que ela está passando com o que realmente aconteceu. Agora tem a mãe da Brenda que relata que a filha, inclusive, foi julgada de forma errada, que a sociedade, enfim, acabou apontando eles como pessoas que eles não são. E ela também fez um relato na delegacia defendendo a filha. Olha só. Que nós não somos desse monstro que estão pintando da gente. Nós não somos esse monstro, esse assassino que estão falando. Porque está pintando a gente muito feio. Minha filha não fez isso porque ela quis. Eu queria pedir perdão para a mãe dele. Eu também sou mãe. Enquanto eu gostava muito do Felipe. Não era a nossa intenção, mas nunca passou pela cabeça da minha filha. A gente está sofrendo com isso também. Não era para ser assim. Pois é, Valentim, você vê como que as coisas começam a mudar um pouco de figura, né? Aí, de todo esse relato que foi apresentado na delegacia de polícia, a família do Carlos já contesta tudo isso. Já há aí uma questão de que, olha, não é bem assim, não foi bem assim. Nós temos, então, uma entrevista da família do Carlos, nós temos uma entrevista do delegado de polícia que, diante dessas informações que foram passadas e do depoimento dela, dizendo que realmente ela agrediu na intenção não era
matar e que não eram 9 golpes e sim 3, e todo um contexto dentro daquela casa, vai sim provar ou mostrar para a perícia o que realmente aconteceu, né? O advogado dela acabou contando também alguns relatos. Antes da gente tem primeiro o advogado, né? Vamos soltar primeiro o advogado da Brenda, depois a gente tem o relato do delegado e da família também do Carlos. Vamos ouvir o que diz o Dr. Carlos Durante aí sobre isso. A Brenda, no domingo, ela, como vocês podem ver no próprio estado dela, ela foi vitimada de agressões de violência doméstica em patamares extremamente exagerados, cujos quais a mesma agiu para se defender. O que poucos sabem, ou quase a imprensa ninguém sabe, mas poucos sabem, é que não foi a primeira vez que a Brenda foi vítima de agressão deste agressor. Tá? Estamos apresentando para a autoridade policial todos os registros e fotos dessas agressões, inclusive da anterior, tão grave quanto essa. Valentim, acho que ficou claro aí qual que é a linha da defesa, né? Bater que realmente a Brenda, ela simplesmente agiu por uma legítima defesa e que as agressões aconteceram. E aí fica aquela questão, por que é que ela não registrou nenhuma ocorrência antes, né? Porque ninguém ficou sabendo sobre isso. Vamos lá então ouvir a família do Carlos, que contesta toda essa versão e inclusive também tem a entrevista do delegado diante dessa informação, como é que a polícia vai trabalhar. Ela tinha ciúme. Carinhoso que eu conheço. Ela é uma pessoa bipolar. Ela foi na minha casa algumas vezes, mas a tratei sempre muito bem. E mesmo assim, ele que não se deixava tratava do meu filho. Mas eu sempre senti que ela não era uma pessoa muito normal. Tem 7 meses. Quanto tempo eles estavam juntos? Uns 6 meses. Há uns 6 meses, mais ou menos. Ela tinha morrido de ciúme dele, tinha ciúme dele até com Então nós. foi muito difícil, porque eu soube, ela mesma contou pela boca dela pra mim, primeira vez que ela foi na minha casa, que ela, do outro relacionamento que ela tinha terminado, o rapaz tinha sofrido um acidente e estava em estado de coma. Ela falou, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu falei, alguma coisa está errado. Mas a gente fala com os filhos, conversa. O que ele pensou? Não, ela pode melhorar. Às vezes não deu certo mesmo. Eu acho que qualquer um pensaria assim, né? Ele queria... E como mãe, como é que a senhora se sentiu diante de tudo isso? Destruída, eu tô só os cacos. Ele teve no sábado lá em casa falando pra mim que ele não queria mais ficar com ela. Tava com as coisas dele lá. Ele falou porque ela era muito agressiva. E ela mesmo confessou isso pra mim. Ela não aceitou. Que ela era agressiva. Ela confessou pra mim que ela era agressiva. Falou que era agressiva, mas queria melhorar. Porque amava ele, porque ele era uma pessoa muito boa. Mas só que como é que eu ia saber? Porque depois ela pegou na mão dele e falou assim, deixa eu conversar com você. Porque na hora que ela chegou lá, ele tava com as coisas lá e tinha ido embora. Ela falou, eu preciso conversar com você. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, não, sai daqui, não quero falar com você. Isso lá em casa já. Aí, novamente, ela pegou ele na mão e falou assim, eles foram lá pra dentro do carro dela, na frente de casa. Conversou 10 minutos, depois eles entrou, parece que tinha resolvido, ele acho que ele foi querer dar mais uma chance. Não, tá bom. Foi a última vez que eu vi ele. Pois é, Valentim, você acompanhou aí o relato da família. Assim que estiver no ponto a entrevista do delegado, só me avisa aqui no ponto, por favor, pessoal, porque o contexto dessa história, para todo mundo poder entender, eles tinham um relacionamento, o Carlos e a Brenda, há cerca de 6 meses, né? Viviam no Complexo Ribeirão Verde, enfim, e tudo começou, essa confusão toda no fim de semana passado, porque eles tiveram realmente um problema de casal, enfim. Ele pegou as coisas dele, foi embora, depois ele se arrependeu, voltou. Quando ele voltou, então aconteceu tudo isso. Mas, Valentim, para e pensa comigo, você que está em casa também. Se houve ali um cenário de briga entre eles e se realmente houve essa agressão por parte dos dois, você concorda que tem um cenário dentro daquela casa? Se é que ninguém foi lá e mexeu. Então, tudo isso agora, a polícia, através da perícia, vai constatar se os objetos que foram mexidos, se o cenário que tem dentro daquela casa e o relato que a Brenda conta, confirma realmente se foi legítima defesa. E é isso que o delegado agora tem pela frente na investigação. Olha o doutor falando. No dia do crime, a equipe policial foi até o local. No local, várias manchas de sangue, o local todo revirado. Ali o local típico de agressão recíproca, agressão de violência doméstica. E a partir desse momento a gente conseguiu entender que o fato ali tinha acontecido entre o casal.
agressão entre ambos. Ela alegou que estava sendo agredida por ele e que a única forma de se defender seria pegando uma faca que ela viu pelo local e desferindo nele. Ela alegou isso, legítima defesa. Mas a obrigação da polícia agora é apurar os fatos e tentar entender o que aconteceu. Já saiu o exame necroscópico da análise dos golpes que foram dados e foram realmente 3 golpes. Todos no abdômen? No abdômen e um na região do pescoço. O que deve acontecer agora com essa análise da polícia? Quais são os próximos passos? Exatamente. A investigada que confessou o fato, ela está apresentando o seu celular para demonstrar ali que ela acionou a polícia, que ela acionou socorro, que ela estava com boa vontade para tentar socorrer, entre outras coisas. Ela está apresentando fotografias e está apresentando fatos. Agora, a obrigação da polícia é analisar isso o mais rápido possível para encaminhar isso para a justiça. Olha, você que está chegando agora, estou aqui ao vivo junto com o Rodrigo Pagliani, estamos comentando aqui no Balanço Geral detalhes e novidades desse caso, Pagliani, que você vem atualizando com muita competência, assim também como toda a nossa equipe da Record, que acompanhou durante toda a semana e principalmente ontem, o momento que ela se entregou e aceitou, inclusive, falar com a imprensa. Nós temos aqui, Pagliani e amigos de casa, uma imagem, vamos colocar no ar aqui, essa imagem que é a perícia, né, a polícia científica que foi até a casa e analisou os pontos do corpo que o delegado acabou confirmando agora, que foram alvos aí dessas facadas. E nesse caso, Pagliani, até pelas marcas que ela apresenta na entrevista, né, pelos pontos onde ela acabou atingindo ele e pelo cenário em geral, como você lembrou muito bem, da casa, se houve essa briga, esse confronto, essa agressão, que daí ela pegou uma faca e falou, ó, ou ele ou eu, e matou esse namorado, esse corretor de imóveis, a polícia vai conseguir concluir, pelo menos chegar próximo ao que realmente aconteceu no final de semana, depois dessa briga e desse assassinato, hein, Pagliani? Pois é, uma coisa que eu quero até deixar aqui registrado, viu, Valentim? A perícia, ela consegue com exatidão, ou bem próximo disso, saber se a versão confirma ou não confirma. Então, cabe até, né, e os advogados de defesa sabem muito bem disso, não adianta ficar inventando muita história, porque tudo isso vai ser confrontado. E a perícia, ela tem mecanismos, ela tem uma série de trabalho científico que ela consegue realmente apontar se aquilo aconteceu ou não. Se vai pender para o lado da defesa da Brenda ou se realmente ela pode estar exagerando nessa questão de legítima defesa. Mas isso, Valentim, nós estamos aqui especulando. Óbvio que a gente tem que esperar todo um trabalho da perícia ser terminado, o delegado finalizar esse inquérito e aí sim mandar para o Ministério Público. Mas a gente vai continuar acompanhando essa história, porque querendo ou não, né, é aquela coisa que eu disse ontem até no Cidade Alerta. Se é legítima defesa e se havia tanta violência assim, por que assim que aconteceu esse crime, lá no fim de semana, ela já não ficou na casa e falou, olha, desculpa, houve um problema aqui, nós nos desentendemos e olha, eu acabei acontecendo isso. Também seria uma maneira de ter uma legítima defesa ali naquela ocasião, né? Não se apresentar dias depois. Mas isso é caso de polícia, a gente vai continuar acompanhando. Combinado, muito obrigado, Rodrigo Pagliani. Já aproveito que você está comigo aqui no Balanço Geral para convidar o pessoal para acompanhar também. O almoço é com o Valentim, mas o jantar é com o Pagliani, logo mais no nosso Cidade Alerta Interior, hein, Rodrigão? Essa dobradinha aqui dá muito certo, né, Valentim? Um abraço para você, para toda a equipe aí e pessoal que está em casa. Muito obrigado pela audiência aí. Continue com o Valentim. Às 18 horas tem o nosso Cidade Alerta e logo depois o SP Record. Um abraço. Grande Rodrigo Pagliani, tamo junto aqui no nosso Balanço Geral, bem lembrado, a dobradinha que dá certo já há mais de 10 anos aqui na tela do Balanço Geral e da Record, Cidade Alerta também. Valeu, Rodrigão, 6 da tarde é com ele e agora a gente segue juntos aqui, ó, e qualquer novidade desse caso a gente vai atualizando aqui no Balanço Geral também para vocês e ao longo da nossa programação desse caso que chamou muito a atenção de toda a região, tá?